Só ligar aqui, Guilherme. Queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e nos socorra a fala, a fim de que ela seja sempre esclarecedora, de conforto e de muita esperança para todos nós. Se estiver muito alto, vocês avisam que eu vou abaixando o microfone, que a voz já é alta, normal. Bom, esse tema, influências espirituais, a mim é muito caro. Eu sou fascinado de falar disso, porque é algo que diz respeito à nossa vida o tempo todo. Porque, como naquela imagem, como vários em volta de um, nós travamos essa relação com o mundo extrafísico todos os instantes da nossa vida. Não é à toa que a gente diz que aqui de encarnados tem alguns, mas desencarnados nós não sabemos quantos tem. Esses desencarnados nos acompanham no ambiente de trabalho, na condução, dentro das nossas casas, enfim. Ou seja, a relação do mundo espiritual com o mundo material, ela é incessante e ela acontece a todo tempo. E o objetivo desse estudo aqui é que a gente possa refletir um pouco sobre essas influências e também perceber que as influências nem sempre são negativas. Porque normalmente quando a gente fala das influências espirituais, tende a essa ideia da obsessão, enfim, da influência para o mal. Só que na largada dessa conversa eu digo para vocês o seguinte: essa influência vai ser boa ou má, dependendo de quem? Quem que vocês acham? Vocês já sabem a resposta. De nós mesmos, né? Então a gente vai refletir um pouco aqui, passar um pouco pelo Livro dos Espíritos, enfim, trazer o Emmanuel também aqui para a nossa noite, mas com o objetivo da gente refletir um pouco sobre isso e principalmente da gente ter uma atenção. Por isso que Jesus falava do orar e vigiar. Vigiar e orar. Orar só não adianta, a gente precisa vigiar. E vigiar começa por aqui, ó, pela mente, pelos nossos pensamentos. Então eu inicio essa reflexão da noite de hoje com aquela célebre pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, a 459, né? Que ele pergunta se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E aí os espíritos responderam a Allan Kardec o seguinte: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, né? Então, quando a gente ouve isso aí, se a gente pegar só a letra, a interpretação, a ideia é que nós fôssemos como marionetes, fantoches, enfim, na mão desses espíritos. Porque ele diz que até certo ponto são eles que vos dirigem. Mas vamos pensar, né? Vamos refletir um pouco. Coloquei essa imagem aqui, exatamente isso. Nós temos sempre escolhas a fazer. Eu gosto de dar o próprio exemplo daqui desse momento, ou seja, nessa quinta-feira, nós fizemos uma escolha, que é vir até ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Mas a gente podia ter feito qualquer outra dela. E quando sair daqui é a mesma coisa. Então a vida é feita dessas escolhas. Os espíritos influenciam muito na nossa vida, por isso que a gente tem que ter atenção. É isso que os espíritos estão querendo dizer a Allan Kardec, que a gente vai estudar aqui hoje. Mas quem é o Senhor das nossas ações? Quem decidiu vir aqui hoje? Foi você ou alguém que decidiu por você? Né? Acredito que todos aqui estão de boa vontade. Como eu sempre brinco, se não tiver, aguenta um pouquinho, daqui a pouco acabou, você vai embora, né? Mas a gente veio por vontade de estar aqui. E a gente frequenta, a gente nasce, cresce num grupo familiar, depois a gente escolhe que carreira a gente vai seguir, que amigos a gente quer para ter próximo de nós. Tudo isso são escolhas. E observe que ao longo da sua existência, essas escolhas também mudam. E isso é o mais fascinante. Que isso é permitido para todos nós. Não importa as escolhas que a gente fez até então, a gente pode modificar. Quer ver um exemplo clássico disso? Talvez algum grupo de amigos que você teve na sua juventude, hoje você já não tem mais. E não é porque eles eram melhores ou piores, não por isso, mas simplesmente que as suas afinidades já não faziam mais sentido e talvez você não se encaixava dentro daquele grupo. E hoje você busca outros grupos. E isso tudo passa pelas escolhas que nós fazemos, que tem a sede o quê? Na nossa mente. Então, na largada dessa conversa, a gente vai dizer que eles influenciam muito na nossa vida, mas a escolha é nossa.
se a gente vai se deixar ser influenciado ou não. É aquela história, o passarinho pode sobrevoar, mas ele vai fazer ninho se a gente deixar que ele faça. Senão ele não faz. Né? E aí o que será que a gente pensa, né, no dia a dia? Algumas definições sobre pensamento. Pensamento é a força mais poderosa que temos no mundo. Porque tudo começa, e a gente vai, no próximo slide, a gente vai falar do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele vai fazer um estudo sobre isso. Eu trouxe só um recorte daquilo que deixo já a sugestão de leitura posteriormente. Então, o pensamento é a força mais poderosa, porque tudo que a gente executa, primeiro passou pela nossa mente. Só que são fração de segundos, e a gente não se dá conta disso. Pode ser o pensamento, pode ser uma asa libertadora, ou pode ser a nossa prisão. Porque quando a gente fica naquela monoideia, o que é a monoideia? Você não pensa mais nada, você está num problema, numa dificuldade, e você só pensa naquilo ali o tempo todo. E você não consegue vislumbrar nada. Podem te mostrar algo maravilhoso do seu lado, mas você só está naquela ideia fixa. Isso se torna uma prisão. Porque a gente não consegue enxergar que por mais que a gente esteja nos problemas, por mais que não seja fácil, mas que existe outras coisas além dos nossos problemas e além das nossas dificuldades. Mas ela pode ser essa asa libertadora. Quando a gente, por que dentro da doutrina espírita ele fala tanto para a gente ter bons pensamentos? É por isso. Porque no momento que a gente pensa no bem, que a gente pensa em boas coisas, o que a gente atrai para nós? Que companhias nós estamos atraindo? O André Luiz vai dizer, numa das suas obras, o seguinte: seus pensamentos revelam as suas companhias espirituais. Ou seja, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente atrai. Aquilo que a gente pensa é quem a gente traz para perto de nós. E aí? O que a gente quer trazer para perto de nós? Que tipo de espíritos é que a gente quer atrair para o nosso dia a dia? Percebam que o controle está conosco? Está na nossa mão? E aí eu trouxe até o Marco Aurélio Imperador, que ele disse o seguinte: nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos a tornam. Só para, né, tem vários, se você jogar na internet, você vai achar várias pessoas que falaram sobre pensamento ao longo da existência. E aqui uma curiosidade, né, e para a gente refletir. Segundo os especialistas, nós pensamos por dia 95 mil pensamentos. Muita coisa, né? A gente pensa muito. A gente pensa o tempo todo. E o mais interessante sobre o pensamento é o seguinte, que não dá para a gente não parar de pensar. Se eu fizesse um exercício aqui agora com vocês, vamos fazer um exercício aqui. Não vamos pensar em nada. Vocês acham que vocês iam conseguir? Ficar sem pensar em nada? Muito difícil, né? E eu ainda digo a vocês, pode parecer meio viagem, mas até que você conseguisse o máximo esvaziar sua mente, talvez estaria o pensamento da minha fala para você dizendo assim: não pense em nada. E você já estaria pensando em alguma coisa. Que era para não pensar, de certa forma. E aí olha só o que os especialistas dizem. Da área da ciência, da área da biomédica, da área da medicina, da psicologia. 90 mil são lixo mental. O que é lixo mental? É que não acrescenta na nossa vida. Que não tem acréscimo na nossa vida. Então, é uma reflexão interessante. É óbvio que a gente vive no mundo do entretenimento, da internet, e às vezes a gente se perde com isso aqui, né? A gente às vezes olha, não, deixa eu só dar uma olhadinha. Aí quando a gente vê, a gente está vendo a vida de todo mundo, passou isso, passou aquilo, inúmeras coisas. Mas nós devemos ter esse cuidado grande para que parte dos nossos pensamentos não seja esse lixo mental. Né? Ou seja, não seja acréscimo na nossa vida, aquilo que vai acrescentar. Né? Porque às vezes a gente fica se alimentando, a pessoa, e você viu o que aconteceu? Né? O que será que aquilo está acrescentando na minha vida? Né? Será que vai agregar alguma coisa? Será que e mais, né, no mundo de hoje, será que é verdadeiro aquela informação que está sendo passada para mim? Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que nós pensamos. E mais à frente eu vou falar o porquê que isso interfere até na nossa saúde física também. Aí, como eu falei, trago aí o Pensamento e Vida, deixo a sugestão de leitura. Esse livro é excelente, é um livro bem fininho, com mensagens curtas, mas com profundo ensinamento. E eu fiz um recorte do item do livro, que diz assim: que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios,
com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Esse é o nosso objetivo. Nós fomos criados para isso, para que um dia a gente esteja conectado com esse ideal maior que o que nosso Pai propõe para nós. Mas por hora, ele começa lembrando a gente que esse pensamento cria a vida que a gente procura. Então o que a gente anda procurando? O estudo é para refletir, tá? É para a gente sair daqui pensando. Então assim, o que eu estou trazendo para a minha vida? O que eu quero de verdade? Porque se eu quero uma coisa e eu penso outra, está desconexo isso aí, né? Então o pensamento vai criar a vida que nós desejamos. E aí, esse item eu recortei da introdução do livro, tá? E ele tem um capítulo, que é um dos primeiros capítulos, que fala que é sobre o espelho da vida, né? Onde ele vai falar da mente. E ele diz assim, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, ela aparece como a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso retratar da glória divina. Então, ele está fazendo aí um processo de evolução do nosso próprio pensamento. Porque pensa, se nós evoluímos enquanto espírito imortal que somos, a forma de pensar também evolui. Então, hoje, os nossos pensamentos ainda estão muito ligados ao quê? À Terra. Porque a gente vive no mundo material. Que por mais que a gente estude e perceba que a verdadeira vida é espiritual, mas a gente está aqui na matéria. Então, o conflito ainda é muito grande, principalmente aqui dentro. E por isso que a gente oscila. A hora a gente consegue pensar mais do lado espiritual, a hora o nosso pensamento é puramente terra, é puramente material. E isso faz parte, é um processo de evolução, por isso que ele está falando ali. Pensa bem, no passado era só instinto, né? Quando a gente ainda era primitivo. Isso vai se aperfeiçoando, mas olha só o que ele diz, a mente é o espelho da vida em toda parte, tudo comanda por aqui. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu pensei nos atletas, por exemplo. O que faz um atleta conseguir uma medalha olímpica? O que faz um atleta bater um recorde? Baixar o seu próprio recorde, às vezes? Se não, um trabalho duro, mas esforço mental. Eles têm uma equipe que trabalha a parte da mente desses atletas. E o que diferencia um ao outro é exatamente isso. Lógico, sua qualidade, enfim, obviamente, mas o lado mental influencia muito. Sobremaneira. A mesma coisa na nossa vida diária. Quando, de repente, a gente é acometido por qualquer situação de desconforto, seja o que for, e se você tem fé, ou você segue qual crença que for, e você, de repente, vai até aquele local, como aquilo pode modificar o seu sentimento? Porque você acredita naquilo ali. Né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, assim, situações onde a pessoa tomou uma água e foi curada, enfim, coisas desse tipo, sabe? E às vezes a gente olha assim um pouco desconfortável, dizendo, mas o que tem a ver isso? Sobretudo é o sentimento da fé que a pessoa tem naquele momento. Mas está muito ligado à sua mente. Aquilo que ele acredita que pode, de fato, ser. Então, quando ele coloca isso para a sua vida, ou seja, não, eu posso ficar curado, ou então eu posso baixar o recorde, como a gente deu o exemplo lá do atleta, ou uma situação, às vezes, difícil de resolver na sua vida e você consegue a solução daquilo ali, passa por isso também. Pelo aquilo que você acredita, mas pelo aquilo que a gente traz na mente. Porque nós somos capazes de reverter qualquer quadro. E isso não é uma palavra de livro de autoajuda, isso é os espíritos que nos dizem. Por quê? Porque passa pelo processo mental. Então, assim, se eu penso sempre no mal, na negatividade, que não vai dar certo, né? Ou seja, você começa um projeto na sua vida, pensa. Vamos imaginar, você está começando um novo projeto na sua vida amanhã. E aí você hoje, óbvio, está ansioso, normal, ansiedade, né? Mas você já vai pensando que vai dar errado? Não, né? Se a gente já pensa que vai dar errado, a gente já está assumindo a derrota. Então, qualquer projeto, relacionamentos, enfim, qualquer coisa na nossa vida, se a gente já pensa que não vai dar certo, como que as coisas vão fluir?
Ao passo que se a gente faz diferente, ou seja, se a gente pensa no bem, e é uma coisa tão simples, né? O que eu estou falando aqui não é nada demais, mas a gente tem dificuldade de fazer isso, de conseguir ter esse pensamento no bem, né? E aí o Emmanuel segue dizendo o seguinte: a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então nós trocamos o tempo todo as influências, né? Ou seja, os pensamentos. Então por isso é que, por mais que talvez a gente tenha uma contenda com alguém, uma dificuldade, não vale a pena a gente pensar no mal. Eu sei que isso é difícil, é um exercício que a gente precisa fazer. Mas pensa, no momento que a gente emite um pensamento negativo para alguém, o que a gente está carregando nesse sentimento? E nós fazemos parte disso, porque é como se a gente fizesse uma ligação. Eu mando aqui para a Sônia um pensamento para ela. Eu estou ligado para ela, é como se eu tivesse um cordãozinho aqui, ó, ligando com ela. Eu estou ligado, né? Não é fácil, mas é o nosso desafio. E aí mais ainda, e as influências que vêm, fulano, e se fulano estiver pensando mal de mim, querendo o meu mal? Vou falar mais à frente aí, mas já vou adiantando. Trabalhe no bem. Procura fazer o melhor, porque você neutraliza essas energias negativas. A energia negativa chega até nós porque nós permitimos que ela chegue. E isso é um trabalho, por isso que esse estudo, embora pareça ser simples, é muito sério. Porque a todo tempo essa permuta que ele está dizendo ali é incessante. Eu não sei se alguém me detesta. Às vezes um dia você falou alguma coisa para alguém e a pessoa não gostou e pronto. Ela guardou uma raiva de você que você nem sabe. Né? E fora, hoje, no mundo que a gente vive, não sei se vocês já observaram isso, mas assim, a psicosfera está bem pesada. Muita negatividade, muita gente achando que vai dar tudo errado, sabe? Assim, aquele sentimento que eu falei agora há pouco aqui de derrota. Graças a Deus nós estamos entrando num mês muito bom para a espiritualidade, que é dezembro, que é o nascimento do Cristo. E as pessoas são um pouco mais tocadas nesse momento. A própria espiritualidade fala disso, que a psicosfera fica mais amena nas semanas que se aproximam o nascimento do Cristo, né? O que é comemorado o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas se a gente olhar para o mundo, a gente vê assim, muita negatividade. Então, a gente precisa se blindar em relação a isso. E a melhor coisa é buscar esses bons pensamentos, né? Aí seguimos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incite ao mal? Será que Deus permite isso? Né? Vamos ver. Aí eu dei uns grifos aqui em vermelho, que é o que mais nos interessa dessa resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância no bem. Olha só, vamos primeiro com essa parte aí. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos para nos experimentar essa fé e a constância no bem. Então esse espírito que talvez está desviando a gente do caminho, ele não é mal para nós. Ele está fazendo um bem para nós, só que é difícil a gente entender isso. Por quê? Porque ele está experimentando isso aqui, ó. Ele não diz que tem fé? E aí? Quando que a gente dá o testemunho da fé? É quando o mar está calmo? Ou quando o mar está agitado? Né? Então, assim, a gente tem que perceber isso. E vez por outra, a espiritualidade nos dá um puxão de orelha. Né? Nos mostrando isso. Ó, você não está lá seguindo o espiritismo? Você não tem o conhecimento? Agora é hora de colocar em prática. Eu vou partilhar uma experiência, porque estamos entre amigos. O meu pai está doente. E eu levei ele num local lá no Rio, na Fraternidade, João Batista. E ao sair de lá, um médium me parou, nunca me viu na vida, e falou umas palavras assim para mim, falou assim: chegou a hora de você provar tudo aquilo de bonito que você fala para as pessoas. Assim mesmo. E segurou no meu braço assim, ó. Falou assim: chegou a hora de você provar. Ele não está desamparado. Tipo assim, aquilo para mim foi isso aqui, né? Sabe? Então, assim, a gente precisa ser testado por essa fé que ele está dizendo aqui.
né? Então, quando acontece esses dissabores, é aí que nós somos testados, né? Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo ao mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Eu sei que é delicado ouvir isso aí, mas se o mal se aproxima, é porque de alguma forma a gente quis esse mal. É o que ele está dizendo aí. Porque Deus não vai permitir ninguém influenciar no mal se a gente, lá no nosso íntimo, não tem algum desejo. Seja ele qual for. Às vezes a gente nem pensa nisso, assim, é instintivo, né? Quero dizer assim, a gente não necessariamente planeja aquilo ali. Mas lá no fundo existe alguma coisa que fez com que aquele espírito se atraísse. Porque ninguém se atrai à toa, né? Aí tem esse trecho, esse recorte aí que diz assim, ó, que ele fala da balança, né? Ou seja, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma influência para o bem, a gente tem a influência para o mal. E nós é que somos o Senhor das nossas ações. Então ele diz, ó, se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Então, no final de contas, é aquilo que eu já disse aqui. A escolha é sempre nossa. Lembra do desenho das crianças? Né, o diabinho que fica do lado de cá e o anjinho que fica, né? Ele fala, vou fazer isso. Aí um fala, não faz isso não. Aí o outro faz isso, né? É igualzinho, né? O positivo e o negativo. Um desejando bem, o outro desejando mal. E aí, o personagem lá escolhe aquilo que ele vai fazer, né? 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam os seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, está bem claro isso, né? Aí aqui onde a gente vai entrar na parte boa aí da história também. Como que a gente pode neutralizar essa influência dos maus espíritos, né? Kardec fez esse questionamento na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, né? E aí a primeira coisa, fazendo bem. Lembra que eu falei aqui? Aí vou trazer uma história para ilustrar isso aí. No livro Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti, ele conta uma história muito interessante. Richard Simonetti era palestrante, né, lá de Ribeirão Preto, Bauru, melhor dizendo, já desencarnou. Ele tem muitas obras. Outra sugestão para quem gosta de ler, Quem Tem Medo da Obsessão. E ele conta a história de um homem, trabalhador de uma casa espírita, trabalhador incansável. Ele era da diretoria, ele dava passe, ele fazia isso, fazia aquilo. Até que um dia, um desafeto do passado reencontrou ele. Um espírito desencarnado reencontra ele. Olha para a cena e fala assim, ele está aqui, está fazendo bem, está ajudando as pessoas, mas não era assim. Eu vou dar um jeito de tirar ele daí. Ele tem que sair dessa história. E aí ele começa a influenciar negativamente a vida daquele homem, daquele espírito que estava encarnado agora naquela condição. Primeira coisa, ele influencia o filho dele. Ele coloca o filho no caminho das drogas, faz com que o filho comece a experimentar, enfim, ele tem um trabalho enorme, mas ele consegue contornar a situação, sem deixar de fazer o bem. Gravem isso aí, é importante. Depois, ele vivia muito no centro, né? A esposa dele não era espírita. Esse espírito se aproxima da esposa e começa a insuflar na mente dela a ideia do ciúme. O que tanto esse homem faz na casa espírita? Deve ter alguma coisa lá. Tem alguma pessoa, ele está me traindo, sabe? E aí fez um carnaval na vida dele. Mas ele permaneceu perseverante e não desistindo de fazer o trabalho no bem. Segue, e ele continua tentando. Até que esse espírito esgotou as tentativas dele de desencaminhar aquele homem. E ele vai, né, na simbologia da história lá, ele vai no chefe dos obsessores. Ele chega lá, ele tinha né, porque os espíritos eles andam em legiões. E normalmente tem algum espírito que é líder. A literatura espírita está repleta disso, né?
Nas Fronteiras da Loucura, por exemplo, outra obra maravilhosa para a gente entender bem o que esse assunto de hoje, influências espirituais, narra-se um caso onde existe um espírito que comanda um grupo de 7 a 8 espíritos. Mas voltando aqui para quem tem medo da obsessão, esse espírito chega lá e fala, conta o caso para ele, né? Eu fiz isso, fiz aquilo e tal. E aí o chefe do obsessor disse para ele assim, desiste. E o espírito ficou revoltado. Ele falou assim, mas como assim desistir? Eu quero desencaminhar ele, eu quero acabar com a vida dele. Esse livro, na época, ele tinha um guarda-chuva na capa, e umas gotinhas caindo, assim, quem tem medo da obsessão, né? E na simbologia do livro, ele diz o seguinte, ele fala assim, esse seu desafeto abriu o guarda-chuva do bem, diz ele para ele. Ele está tão conectado com a caridade, com bons pensamentos, com boas coisas, que nada que você está fazendo está influenciando a vida dele. Então, o melhor que você tem que fazer é desistir, né? Então, percebam como o início da resposta que os espíritos deram a Kardec é extremamente importante. Fazer o bem. E aí é aquilo, todos nós podemos fazer o bem. Aquilo que a gente já conversou aqui em outros momentos. A caridade não é